Olá pessoal, da disciplina de infraestrutura de rede. Nós estamos na nossa terceira videoaula, onde nós vamos falar de equipamentos de rede. Então, no roteiro do nosso aula vamos fazer uma introdução, vamos falar sobre as placas de rede, dos repetidores, os hubs, as pontes, os switches, os gateways e os roteadores. Então, as redes para funcionar, tanto uma rede pequena, que são as LANs, nós já vimos na disciplina passada definições, como as redes metropolitanas e as redes geograficamente distribuídas como a internet, ela precisa desses equipamentos de transmissão que dão a estrutura física de um processo de comunicação. Então, sem eles, a rede não funciona. Então, são esses equipamentos que têm funções únicas e específicas e que fazem com que até com a informação percorra de um local até chegar num computador receptor. Então, dentre esses equipamentos, nós destacamos aí as pontes, os roteadores, os gateways e os switches. Então, nós vamos identificar com que cada função, que cada equipamento e cada função eles possuem. Cada equipamento ele vai trabalhar com uma determinada camada dentro da estrutura proposta pelo modelo de referência 11 e executada pela arquitetura TCP/IP. Primeiro, nós começamos pelas placas de rede, que são conhecidos como NIC, os Network Interface Cards. Não existe computador em rede se não tiver uma placa de rede. Então, é a porta inicial no processo de comunicação. Esses NICs, que podem ser por placas cabeadas ou placas sem fio, eles possuem um endereço único, que é o chamado endereço MAC, que junto com o endereço IP, como nós vimos na aula passada, serve para individualizar os rushes na rede. Cada placa de rede, ela vai ter a função de receber a informação e transmitir essa informação. Então, tem uma via de mão dupla, onde a todo momento ela está recebendo e enviando dados. Então, as placas de rede são importantíssimas nesse processo de comunicação. Sem elas, o computador não existe. Aqui nós temos uma figura de uma placa de rede antiga, nós temos aí uma estrutura onde você tem a possibilidade de uma comunicação utilizando cabos coaxiais e cabo de pá trançado, certo? E um cabo utilizando o cabo paralelo. Então, os computadores, por sua vez, eles devem estar interligados à rede através de suas placas de rede. Por sua vez, nós temos também um repetidor. Um repetidor nada mais é do que responsável por interligar os computadores dentro daquele segmento de rede e receber informação e repassar para todos. Um dos repetidores mais importantes que nós temos aí são os hubs, que trabalham com o chamado distribuição de broadcast. O que é essa distribuição de broadcast? Também nós já vimos. É o processo onde a única mensagem ela é replicada para todos os computadores da rede, mas só consegue abrir a informação aquela mensagem pela qual a informação foi enviada. Então o hub, toda vez que ele recebe informação, ele entrega para todos os computadores que estão interligados na rede. Então ele funciona realmente como um repetidor de sinal. Os hubs, por sua vez, por ter esse processo, eles causam inundamento de pacotes desnecessário e, por sua vez, também uma certa lentidão, ocupando a rede com dados que não deveriam estar trafegando naquele momento. Então nós temos as figuras aí dos hubs, alguns modelos, e nós temos a ponte. As pontes servem nada mais nada menos que interligar, por exemplo, dois hubs em segmentos diferentes, ou então dois switches, fazendo aqui que o processo de comunicação tenha uma filtragem maior. Quando você tem uma rede muito grande, onde você não interliga apenas só hubs, você tem que ter pontes que façam um processo de interligar os hubs de diferentes segmentos de rede em uma comunicação única. E aí nós temos o exemplo de uma ponte, uma figura mostrando que vários computadores interligados através deles. Os switches, por sua vez, são transmissores que interligam os computadores da mesma forma como as pontes, os hubs, porém, eles fazem a chamada entrega seletiva, pois eles podem trabalhar com a comunicação com broadcast, com duplex, certo? Onde apenas unicast, onde a informação é enviada apenas para o computador, para qual essa informação foi endereçada. Para isso, os switches trabalham com os chamados mapeamento da rede e as tabelas de roteamento. Eles sabem qual é o endereço IP, o endereço MAC de cada computador e em qual porta ele se encontra. Então, o pacote é entregue apenas para aquela porta do respectivo receptor. Então, a transmissão no switch é muito mais rápida do que o hub e ele causa menos congestionamento. Lembrando que na rede, apenas um computador por vez pode transmitir informações. O switch, fisicamente, ele não tem tanta diferença quanto o hub. Porém, eles são bem mais caros, certo? Nós temos os switches inteligentes
que custa na faixa aí de milhares de reais, dependendo do modelo. Essa variante de preço depende do modelo e da marca do switch que você quer operar. Aí nós temos as figuras dos principais fabricantes de switch, a TP-Link, a marca Cisco, que trabalham com os switches. Geralmente os switches trabalham com 24 portas e fisicamente são bem maiores que os hubs. O gateway, por sua vez, serve para identificar redes distintas. Cada rede vai ter um gateway, que é aquele dispositivo de borda responsável pela interligação com outras redes. Esse dispositivo é responsável por todo o recebimento das informações e a entrega. O gateway na rede, geralmente na sua rede doméstica, ela pode ser identificado como um modem. E numa rede maior é como um roteador. Ele é uma denominação daquele dispositivo responsável por interligar sua rede com outras redes, no caso a internet. E aí nós temos a operação. O gateway geralmente estão presentes nas redes maiores, certo? E eles servem, além de fazer interligação, servem também como processo de segurança, pois quando a informação chega nele, ele faz o primeiro processo de filtragem. Então, alguns protocolos de segurança trabalham junto com o gateway. O roteador, por sua vez, ele é um gateway físico, certo? O gateway pode ser também um gateway lógico, mas geralmente os roteadores trabalham como sendo o gateway físico. Ele que faz a interligação das redes grandes com a internet. Na realidade, a estrutura física da internet nada mais é do que a interligação entre vários gateways espalhados pelo mundo. Então o gateway vai ser responsável pela interligação de duas ou mais diferentes tipos de rede. Então as redes diferentes são interligadas por gateway e ele vai fazer a entrega para a informação para a qual aquela rede foi endereçada. É como se fosse um switch com um trabalho bem maior, pois ele trabalha também com chamada tabela de roteamento, onde ele sabe ao certo todas as redes que estão interligadas a ele e próximas dele. Então os roteadores são dispositivos de transmissão mais caros que nós encontramos na rede, certo? E dependendo do fabricante, ele pode custar a casa até de milhões de reais. Aí nós temos aí a informação, a estrutura de como funcionam os roteadores, certo? E os roteadores podem não interligar apenas redes, mas de um roteador para outro. Ele é o processo físico de transmissão que acontece na internet. Então nós temos aí as figuras de alguns equipamentos e são eles que dão essa estrutura, essa comunicação no processo de comunicação na internet. Então, muito obrigado e até a próxima aula.